Olá, boa noite. Boa noite. Vaticano divulga novas informações sobre saúde do Papa Francisco. Santo Padre segue estável e mantém ritmo moderado de trabalho. Na faixa de Gaza, padre que recebeu o telefonema do Papa destaca: a verdadeira paz se constrói com justiça. Alimentos mais caros. 14 das 17 capitais acompanhadas pelo Diese apresentou dados que mostram que a cesta básica teve aumento. Segurança na telefonia. Nova etapa do Programa Federal Celular Seguro amplia combate ao roubo de celulares. Levantamento mostra que desmatamento na Amazônia este ano cresceu mais de 60% em relação a 2024. Valor além do contra-cheque. Benefícios como folga no aniversário e ambiente saudável ganham espaço nas empresas. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. O Vaticano divulgou nesta terça-feira novas informações sobre o estado de saúde do Papa Francisco. De acordo com o mais recente comunicado da Santa Sé, o estado de saúde do Papa Francisco é estável, com pequenas melhoras observadas no domingo, especialmente nas funções motoras, respiratória e na sua voz. A oxigenação segue sendo feita com alto fluxo à noite e apenas quando necessário. Os exames clínicos continuam estáveis. Os tratamentos seguem em curso com foco principalmente na reabilitação motora e respiratória. Apesar da condição de saúde, o Papa mantém suas atividades de trabalho. Ele segue em contato com os diferentes departamentos, recebe documentos e aos poucos tem retomado reuniões. Ontem, por exemplo, recebeu o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano. Segundo o comunicado, os dias do Santo Padre transcorrem como de costume, entre momentos de tratamento, trabalho, oração, a celebração diária da missa e descanso. Ainda não há definições sobre a participação do Papa nas celebrações da Semana Santa. A Santa Sé informou que o texto da catequese desta quarta-feira será divulgado amanhã, como tem ocorrido nas últimas semanas. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. Na faixa de Gaza, um sacerdote que está à frente da única paróquia católica no território e recentemente havia recebido um telefonema do Papa, ressaltou que a verdadeira paz se constrói com justiça. Na Sagrada Família, em Gaza, o padre Gabriel Romanelli testemunha a proximidade do Papa Francisco junto ao povo cansado da guerra. Buonasera, Santo Padre. Buonasera, come stai? O sacerdote conta que o Papa ligou da casa Santa Marta e perguntou sobre a situação em que se encontram e como estão as pessoas que abrigam. De acordo com ele, as crianças agradeceram a Francisco por este gesto. E toda a gente, os enfermitos, os niños. Quando souberam da ligação, as crianças e os jovens começaram a gritar "Viva o Papa!" em árabe e em italiano, disse Padre Gabriel. Ele enviou sua bênção e sua oração. Foi um telefonema curto, mas sincero e muito querido. Dissemos a ele que estávamos felizes por tê-lo visto no domingo no Ângelus e por ter ouvido seu apelo em favor da paz, mais uma vez. Buona domenica a tutti. Grazie tante. O padre confirmou que a situação é terrível em toda a faixa de Gaza, como o Papa citou no Ângelus, e refez o apelo para que não se deixe de rezar pela paz. Padre Romanelli explica que a comunidade cristã recebe a ajuda do Patriarcado Latino e, dentro do contexto, está bem. Que todos que estão a nosso cuidado nas estruturas. O padre diz que a emergência de comida, água e medicamentos é urgente em toda a faixa de Gaza. E, em meio à devastação, o sacerdote trabalha para não faltar ajuda. De acordo com o pároco, Gaza é uma prisão e, dentro do possível, todo bem é feito às centenas de refugiados, às milhares de famílias de civis muçulmanos que estão ao redor da paróquia. O sacerdote da Sagrada Família afirma que se vive ali uma verdadeira quaresma, uma cruz pesada para a população de Gaza. O presidente do Banco Central foi ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a atuação de empresas de apostas. Gabriel Galípolo revelou que essas plataformas movimentam no país cerca de 200 bilhões de reais por ano.
A CPI das Bets recebeu o presidente do Banco Central para esclarecer as ações da instituição no combate a fraudes e o impacto dessas empresas no sistema financeiro nacional. Gabriel Galípolo apresentou dados do Bacen que revelam uma movimentação financeira de cerca de 20 bilhões de reais mensais por essas empresas. Os dados mostram ainda que cerca de 85% desses recursos são pagos como premiação. A Autoridade Monetária Nacional informou que o grande volume de recursos movimentados por essas empresas já impactam a renda das famílias mais pobres e também afeta a oferta de crédito pelos bancos. Sim, os estudos já revelam aquilo que eu comentei na minha fala original, de que os apostadores costumam ter uma avaliação de crédito pior já, e isso passou a entrar naquilo que a gente chama de score de crédito, de análise de risco de crédito que os bancos costumam fazer ao conceder crédito. Então, hoje em dia, a gente já tem essa informação de que os bancos, sim, consideram esse tipo de hábito, esse tipo de prática por parte do cidadão, se ele aposta ou não, para poder analisar ele ou classificar ele como um risco mais elevado. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil já reforçou por diversas vezes a posição da Igreja contrária às apostas e aos jogos de azar. No Senado, o relatório da CPI pode recomendar restrições à atuação dessas empresas no Brasil ou até a proibição total. De Brasília, Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. A proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, entregue nesta terça-feira pelo ministro Ricardo Lewandowski e pela ministra Gleisi Hoffmann ao presidente da Câmara, Hugo Mota, foi atualizada com sugestões dos governadores. A proposta amplia a competência ou as competências da União, fortalece a Polícia Federal e torna constitucional o Fundo de Segurança Pública. Vamos então a Brasília ao vivo com a repórter Aline Campelo para mais detalhes para a gente. Boa noite, Aline. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos que nos acompanham. Um dos principais pontos da proposta é a possibilidade de conferir status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, que foi criado em 2018. Com as novas medidas, o governo pretende estabelecer diretrizes para fortalecer o Estado no combate ao crime organizado, além de padronizar protocolos, informações e dados estatísticos nas 27 unidades federativas. De acordo com o governo, os estados não serão obrigados a adotar plataformas diferentes das que já utilizam. A proposta também prevê a atualização das competências da Polícia Federal, que passará a atuar contra milícias privadas que exijam repressão uniforme, e da Polícia Rodoviária Federal, que não exercerá apenas funções próprias das polícias judiciárias, nem realizará a apuração de infrações penais, uma atribuição exclusiva da Polícia Federal e das polícias civis. No caso das guardas municipais, a PEC propõe a constitucionalização dos Fundos Nacionais de Segurança Pública e de Política Penitenciária, além de definir as atribuições das guardas municipais, as incorporando aos órgãos de segurança pública com poder de atuação na segurança urbana. A proposta será protocolada na próxima semana e seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, a CCJ, que vai avaliar sua conformidade constitucional. Após essa etapa, então, o texto segue finalmente para a votação no plenário. Hugo Mota destacou que a PEC da segurança será a prioridade aqui na casa. Nós vamos seguir, então, acompanhando. Volto com você no estúdio, Reinaldo. O desmatamento na Amazônia aumentou 68% em comparação ao ano passado. Só em fevereiro, mais de 80 quilômetros quadrados de floresta foram derrubados. Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em Belém, um projeto inovador utiliza tecnologia e reflorestamento para reverter esse cenário. A
Amazônia é um dos biomas mais ricos em diversidade, formado por árvores de grande porte. Porém, há alguns anos, ela vem sofrendo com a falta de árvores e esse cenário está se expandindo. As áreas mais desmatadas encontram-se em assentamentos, unidades de conservação e terras indígenas. Como agora a gente está entrando no comecinho do período seco, a gente vai acompanhar essa questão das queimadas, que agora nos próximos meses tende a ficar mais evidente, mais elevado. Então, quanto menos umidade a gente tem na atmosfera, menor é a chance de formar nuvens e, consequentemente, nuvens de chuva que trazem uma condição melhor de precipitação. De acordo com o sistema de alerta, houve um crescimento de 68% no desmatamento em relação ao ano passado. Só neste ano foi detectado um aumento de 45% no Mato Grosso, 23% em Roraima e 20% no Pará. Criado no ano de 2023 na cidade de Belém, no Pará, o projeto Amazônia 4.0 traz a proposta de um modelo de desenvolvimento econômico com a conservação e a restauração da floresta. Com esse cenário de mudanças climáticas globais, com os eventos extremos, como nós chamamos, que é o caso dessa onda de incêndios que teve em 2023, 2024, e com o risco que nós temos da Amazônia perder a sua viabilidade, a floresta amazônica perder a sua viabilidade ambiental. Essa é a coisa mais séria que nós temos hoje em termos de meio ambiente, em termos de futuro. Porque se a floresta, e ela está caminhando para isso, né, perde a sua viabilidade ambiental, ela começa a morrer sozinha. Um cavado meteorológico, fenômeno que favorece as nuvens de tempestade, faz com que as chuvas retornem ao sul. Chove em praticamente todo o estado gaúcho, litoral de Santa Catarina, norte e leste do Paraná. Na quarta-feira, alerta de temporais também no norte e em áreas do centro-sul do país, como se vê na faixa em vermelho. Pode ter temporais com raios em Boa Vista, também aqui em Porto Velho, e chuva volumosa no interior do Pará e do Amapá. A previsão de pancadas de chuva com grandes volumes no Mato Grosso e chuva rápida em Campo Grande e também em Brasília. No Nordeste, a chuva se concentra entre o Maranhão, Piauí e Ceará, enquanto no Sertão o tempo permanece seco e com alerta de baixa umidade do ar. No Sudeste, chove pouco e pode ter pancadas de chuva no interior paulista, na região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, região serrana de Petrópolis, sul de Minas, zona da Mata Mineira. Já na capital paulista, o tempo fica firme, inclusive a temperatura começa a subir ali na região. Os termômetros marcam mínima de 17 graus em São Paulo, 18 graus no Rio de Janeiro e máxima de 27 em São Paulo e Belo Horizonte, 30 graus em Vitória e 31 na cidade maravilhosa. Olha, na fronteira do Brasil com a Bolívia, as fortes chuvas têm preocupado os pecuaristas. O transbordamento dos rios tem alterado a paisagem e as pastagens dos animais no país vizinho. O gado, apenas com a cabeça de fora da cheia, mostra um cenário diferente na região de Beni, na Bolívia. Os vaqueiros enfrentam a vegetação nativa e as águas para levar a boiada em um local seguro. Alguns lugares em que o jeito é descer e ajudar o gado cansado e fraco a se levantar. A chuva atrasou por cerca de 2 meses e chegou pesada na região. Nós, fazendeiros, enfrentamos esse problema. Nosso gado está espalhado, estamos reunindo e tocando todos eles para áreas mais altas. Com diversas propriedades assim, os animais perdem peso. A pecuarista Tereza Vargas tenta minimizar a queda do arroba. Vamos pastorear o gado e alimentá-lo na estrada. A comida está nas valas. Vamos ver quanto tempo dura. Meu rebanho está sofrendo. Os animais estão muito magros, disse a pecuarista. A região de Beni, na Bolívia, está localizada próxima à fronteira com o Brasil. Dados locais apontam que cerca de 200 mil cabeças de gado estão em perigo. A área de pecuária afetada fornece carne para todo o país e para a China. As fortes chuvas atingiram mais de 590 mil famílias e tiraram a vida de 55 pessoas. Nas nascentes do rio Mamoré, a água continua subindo. Todas essas águas fluem para o rio Mamoré e devem passar por aqui.
Esses cenários são consequências da mudança climática. A beleza da criação deve ser prioridade, pois a preservação da casa comum é dever de cada cidadão. A cesta básica está em alta em 14 capitais do país, impulsionada pelas mudanças climáticas, pelo aumento no custo de produção, pela demanda interna e externa, pelas exportações em crescimento e pela redução da oferta de produtos. A população mais vulnerável enfrenta essa realidade com receio diante da inflação crescente. Mãos de fiandeira costuram arte para superar o sufoco financeiro no fim do mês. Trabalho feito mesmo com um dos membros e os 2 pés atrofiados, condição provocada pela doença de Castleman, um tipo raro de câncer. E no começo foi duro. No começo doía, mas agora está aqui, ó, tiro de letra. Eu faço qualquer coisa. Vera recebe o LOAS, salário mínimo concedido pelo INSS para pessoas impedidas de trabalhar. Parte desse valor vai para a ajudante doméstica. Água, luz e internet consomem outra parte. Restam R$ 200 para a feira e demais necessidades. Deus faz tudo que eu preciso, Deus faz por mim. Se não é Deus, o que seria de mim? Eu quase morri no começo dessa doença. Ninguém dava nada por mim. As pessoas achavam que eu ia morrer. A cada 2 meses, uma caixa com itens básicos de mercearia é entregue à artesã. Essa cesta básica, meu filho, não, eu não sei os outros, mas para mim é essencial. É essencial, porque é o meu sustento. O CRAS é a instituição de referência assistencial. Em Guaratinguetá, um benefício eventual permite a distribuição de alimentos. Nós temos um decreto municipal 8.049 de 2018 que ele prevê alguns benefícios eventuais. Entendi. E dentro desses benefícios eventuais está a cesta básica. 14 de 17 capitais tiveram aumento da cesta básica. São Paulo segue à frente, com o maior custo, seguida por Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre. Os dados foram divulgados pelo DIESE, órgão responsável pela pesquisa nacional da cesta básica de alimentos. E aumentou o salário mínimo. Quando ele coloca o fundo de garantia agora, o que acontece? Como existe uma pouca oferta, ou seja, uma oferta restritiva, as pessoas estão consumindo menos. Eles recebem um aumento, eles vão ao supermercado. No comparativo com 2024, o mês de março apresentou alta de 8,30%, acúmulo de 4,69% no trimestre. Tomate, açúcar refinado, feijão carioquinha, arroz agulhinha, café em pó, farinha de trigo e manteiga compõem o corredor do preço alto. Essa defasagem entre oferta e demanda, que no Brasil é sempre questionada a todo momento, é que gera essas dificuldades. A gente segue falando de economia só que no setor de imóveis, porque no ano passado mais de 103 mil apartamentos foram vendidos na capital paulista, sendo cerca de 80 mil com até 45 metros quadrados. Os chamados imóveis compactos estão ganhando cada vez mais popularidade entre os brasileiros. Na maior cidade do país, é comum ver prédios em construção. Este residencial de 14 andares tem apartamentos de até 33 metros quadrados, com um dormitório. São os chamados estúdios. Dessas 56 unidades, eu devo ter aproximadamente 8 unidades disponíveis para venda. Tá? Então, essas unidades elas vão se encerrar até o próximo mês, com toda certeza. Em São Paulo, tanto a oferta quanto a procura por imóveis de até 45 metros quadrados registraram forte crescimento. Em 2024, 80% das mais de 103 mil unidades comercializadas na cidade tinham essa metragem, ou seja, 8 em cada 10 apartamentos vendidos eram compactos. Os estúdios eles aumentaram muito a procura por ser um apartamento pequeno que atende todas as suas necessidades. Famílias pequenas, jovens que procuram um apartamento para começar uma vida, ou até mesmo recém-casados que precisam de apartamentos menores com um custo-benefício bem melhor. Os dados são do Sindicato da Habitação de São Paulo. Ele tem tudo a ver com o viver moderno. Pessoas que querem estar próximas de tudo
e que não dependem de ter mais 10 ou 15 ou 20 metros quadrados. Ele vai para o seu apartamento praticamente para dormir. A cidade de São Paulo lançou mais de 104 mil imóveis residenciais em 2024, 43% a mais do que no ano anterior, segundo o Secov-SP. Esse foi o melhor ano da série histórica relacionada a empreendimentos lançados. Nós vamos lançar um próximo empreendimento com mais de 100 unidades, tá? De estúdios também, a partir de 35 metros quadrados. Diante deste cenário de oportunidades, algumas dicas são importantes para realizar o sonho da casa própria. Quem procura um imóvel desse, às vezes para morar e às vezes até para investir, ele está procurando ficar perto de áreas onde ele fica próximo ao trabalho dele, próximo à universidade dele. E hoje, como a oferta é muito grande, tem que gastar um tempinho pesquisando. Mais do que salário, jovens profissionais estão em busca de reconhecimento, equilíbrio e vida com mais qualidade no trabalho. Benefícios como folga no aniversário fazem parte do chamado salário emocional. A Vanessa deixou a função em uma grande empresa para ter mais tempo com a família. No novo emprego, tem uma jornada flexível e uma líder que entende as necessidades dela para além do trabalho. Eu não tinha esse tempo de qualidade. Às vezes eu saía de casa, meus filhos estavam dormindo, eu voltava, eles estavam dormindo. Então eu sentia essa necessidade, e até porque pela cobrança dos meus filhos também, porque eles me cobravam, sim, vai ter uma apresentação, às vezes eu não conseguia ir, porque eu não conseguia essa liberação no trabalho. Recém-formada, a jovem veterinária descobriu na prática que não era bem a carreira ideal para ela. Agora, busca um emprego estável no serviço público. A gente idealiza uma profissão, mas quando vai na prática, vê a realidade de uma outra forma. No passado, um emprego estável, com salário compatível com as funções e vale-transporte pagos em dia eram suficientes para agradar boa parte dos empregados. Hoje, só isso não basta para atrair os jovens. Eles querem mais: jornadas flexíveis, folga no aniversário, plano de carreira e reconhecimento. Também da geração Z, a Milena decidiu deixar o trabalho com carteira assinada para abrir a própria empresa. Os desafios são muitos, mas ela se empenha em criar um ambiente de trabalho saudável para os colaboradores. Não adianta você chegar ao topo de uma profissão, ser um profissional super competente, premiado, qualificado, mas se você não está bem com você mesmo, se você tem problemas familiares, ou se você tem problemas financeiros, ou se você tem problemas emocionais. Então a gente tenta realmente entender o todo para que essa pessoa consiga se desenvolver como ser humano. De acordo com dados do IBGE, os jovens com até 30 anos representam 23% da força de trabalho no país. Eles buscam carreiras que proporcionem mais tempo livre e benefícios além do valor financeiro. Eles querem muito mais do que salário, e isso a gente entende capital. Eles querem muito mais do que status. Eles querem sentir prazer em desenvolver a atividade que eles estão sendo contratados para fazer. Com a chegada da Páscoa, cresce o número de pessoas que veem nos ovos de chocolate uma oportunidade para reforçar o orçamento. E olha, Reinaldo, entre elas, uma mãe apaixonada por confeitaria que tem um filho com autismo. Pois é, ela decidiu deixar o trabalho corporativo para se dedicar à produção de chocolates, além de poder passar mais tempo com o filho. Muitas famílias estão investindo na produção caseira como alternativa de renda neste período. Ovos de chocolate, doces e saborosos. O começo do empreendimento foi com brigadeiros gourmet. A presença do filho Fernando, de 7 anos, é a motivação. O trabalho corporativo ficou para trás. Sua paixão por confeitaria, hoje, é o seu negócio. E tudo isso atendendo a um pedido do filho. Ele pediu para eu fazer um brigadeiro, eu fiz um brigadeiro de colher e eu ainda falei para ele, filho, faz muitos anos que eu não faço um brigadeiro. E aí ele comeu, gostou, falou, mãe, faz um de paçoca. Eu fiz de coco e sobrou muitos brigadeiros. E aí eu falei, filho, e agora? O que eu faço com esse tanto de brigadeiro? E ele falou assim, vende. E aí com a primeira pessoa que eu vendi os brigadeiros,
eu não sabia o que falar para ela. Então eu falei realmente o que aconteceu. Eu falei, moça, eu saí do meu emprego, aconteceu isso, aquilo, e agora eu tô vendendo brigadeiro. A ideia foi do meu filho, ela achou linda, ela me abraçou e ela me incentivou. O Fernando, que está no espectro autista, experimenta e aprova. É gostoso, tem um recheio mais bom. Porta fechada pode ser uma barreira. O medo foi derrotado por Daiane, que agora cumpre o seu propósito, após ouvir uma dica do filho, depois de fazer chocolates para o consumo em casa. E agora está arrancando sorrisos, não só do repórter, mas também da economia. Nesse período no Brasil, serão movimentados mais de 5 bilhões de reais durante a Páscoa. Muito gostoso. Que bom que você gostou. Bom demais. Neste ano, a expectativa é que o brasileiro gaste R$ 146 com chocolate, aumento de 26,8% frente ao ano anterior. 67% das pessoas irão comprar chocolates nessa Páscoa. Destes, 64% optam pelos ovos. A compra presencial corresponde à escolha de 91% dos consumidores, enquanto 9% preferem adquirir pela internet. Em qualquer ambiente, seja em casa ou seja numa empresa, a gente precisa seguir as normas da vigilância. O azulejo da cozinha virou uma planilha. Então, quando eu faço um brigadeiro, eu preciso entender quanto custa o meu leite condensado, a manteiga que eu uso, o tipo de chocolate ou de cacau, tudo isso vai influenciar no preço de venda. Logo atrás da bancada cheia de ingredientes, a mensagem extraída do livro de Esther é um combustível espiritual para continuar a jornada. Tudo foi se encaixando da forma com que eu pedia a Deus. Eu pedia algo X, mas eu não imaginava que Ele tinha algo muito melhor para me dar. E cada lugar que Ele me levou, cada obstáculo que eu passei com a ajuda dEle, me trouxe até aqui. Olha, no início dessa edição, a gente disse aqui que o Papa Francisco continua trabalhando de forma moderada, pois ele nomeou, nesta terça-feira, um novo bispo para a Diocese de Oliveira, em Minas Gerais. Monsenhor Antônio Carlos Paiva foi nomeado bispo coadjutor para a Diocese de Oliveira, no centro-sul de Minas Gerais. O Papa Francisco acolheu o pedido de Dom Miguel Ângelo Freitas Ribeiro, bispo da igreja local, para contar com a colaboração de um coadjutor. Monsenhor Antônio é natural de Alto do Rio Doce, na zona da Mata Mineira. Pertence ao clero da Diocese de Patos de Minas e atualmente é pároco da Igreja de Nossa Senhora da Piedade, em Lagoa Formosa, a 378 quilômetros de Belo Horizonte. Mais cedo, Monsenhor Antônio Carlos Paiva gravou um vídeo para o Canção Nova Notícias falando sobre o assunto. Com muita alegria e muita esperança no coração, embora temeroso, porque eu sei que estou deixando e não sei o que está me esperando. Mas na esperança de que, com os irmãos bispos, com certeza, irei exercer o meu ministério lá na Diocese de Oliveira como bispo coadjutor. E a mensagem que eu vejo, a Diocese de Patos de Minas, é de gratidão, porque aqui eu permaneci durante 36 anos, 11 anos de seminário, 25 anos de vida presbiteral. Então, bebi das fontes dessa diocese, desse clero, com um bom povo aqui da Diocese de Patos de Minas. Aprendi muito, vou levar muito daqui. E que espero, com certeza, encontrar Oliveira, aquilo que sempre falo, um povo hospitaleiro, povo bom, povo piedoso, um clero ali, seus 40 padres, na pessoa de Dom Barroso, que é o bispo emérito, e também de Dom Miguel, que é o bispo atual. Espero, com certeza, viver a colegialidade, viver no amor a Cristo e Igreja. O Papa Francisco nos lembra que os pobres são muito mais que uma condição social. São pessoas com rosto, história, coração e alma. São nossos irmãos e irmãs, com valores e defeitos, como qualquer outro ser humano. Afirma o Santo Padre, que destaca a importância de estabelecer uma relação pessoal com cada um, reconhecendo sua dignidade e humanidade, e nos lembrando de que cada um tem algo único a oferecer. Vejam só, nós estamos com 21% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas neste início do mês de abril. Vá lá, acesse clube.cançãonova.com, faça sua doação ou, se preferir, doe pelo Pix
com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua fidelidade e seu comprometimento. Olha, vai começar daqui a pouco na Chácara de Santa Cruz, após o Canção Nova Notícias, a celebração da Santa Missa dedicada aos jovens. Para contar mais sobre essa novidade, Emerson Tersigni está ao vivo conosco e traz mais informações. Ó, Emerson, boa noite para você, meu querido. Oi, Reinaldo, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias nesta noite de terça-feira. Olha, Reinaldo, para quem vem à Canção Nova, está acostumado já a participar das missas diárias no Santuário do Pai das Misericórdias. Quarta-feira à noite, por exemplo, tem missa do Clube da Evangelização. Sexta-feira é dia de missa dos acampamentos. E agora, uma novidade bem bacana, ao menos uma terça-feira por mês, a Canção Nova terá uma missa dedicada aos jovens. E para a gente falar a respeito dessa novidade, eu converso agora com o Peter de Laura, que é o representante do PHN, né, que está falando aqui com a gente agora. Obrigado, meu amigo, por aceitar o nosso convite. Como que surgiu essa inspiração para que, de fato, essa missa acontecesse e se tornasse realidade aqui na Chácara de Santa Cruz? Estamos juntos, né? Boa noite, Emerson, todo mundo que nos acompanha, o pessoal do Canção Nova Notícias. Uma grande alegria estar aqui. Nasce de uma inspiração, né? De justamente na terça-feira não se ter ainda uma missa mais voltada para esse público, para essa necessidade, né? Muitos pais nos procuram pedindo oração pelos seus filhos, pelos seus jovens, e agora nós temos um dia dedicado a isso, para rezar nessa intenção na celebração da Eucaristia, que é o ponto ápice da nossa fé, né? Então, nasce dessa necessidade de tantos pais, tantas mães, tantos jovens que pedem oração. Agora, toda terça-feira, 8 horas da noite, nós vamos começar uma vez por mês, né? Mas vamos caminhar com aquilo que Deus nos orientar, aquilo que Deus nos indicar, e vamos sentir as moções. Mas, por enquanto, primeira terça-feira do mês estaremos juntos às 8 horas da noite, rezando nesta santa celebração da missa em intenção aos jovens. Então, uma alegria muito grande. Maravilha. E para quem quiser participar da próxima missa, tem que ficar de olho, atento, sobretudo nas redes sociais, não é mesmo? Exatamente. Estamos falando de jovens, né? Então, fica atento nas mídias sociais. Nós já temos um canal dentro do Instagram para falar sobre isso, sobre as datas, sobre os horários, quem vai vir celebrar conosco, né? É Missa Jovem PHN, tá bom? Tudo junto, Missa Jovem PHN. Pode seguir lá no perfil no Instagram, pede para o seu jovem, ou você, pai e mãe, para você ficar atento e mandar o seu jovem para cá. Perfeito, Peter. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Bem-vindo sempre. Boa missa daqui a pouco, então, 8 da noite, primeira celebração eucarística dedicada aos jovens, aqui na Capela Sagrada Família, que é um ponto bem central da Chácara de Santa Cruz, onde Jesus costuma estar exposto, aguardando a nossa visita e a nossa oração. Então, às 8 da noite, nós teremos, então, esta Santa Missa. Lembrando que, a nível diocesano, será o primeiro alcance desta celebração, mas você de todo o Brasil que estiver aqui em Cachoeira é mais do que convidado a participar. Reinaldo, volto contigo aí no estúdio. Obrigado, boa noite para você, bom descanso. Emerson, como é importante ter essa preocupação com a juventude, com os jovens. Missa Jovem PHN é o endereço no Instagram. Portanto, vá lá, visite a página e saiba quando vai ter a próxima missa. Olha, assista daqui a pouco ao programa Para Ser Feliz, daqui a pouco às 8 horas, com o padre Adriano Zandoná. Às 9 tem Rei Flama e às 10 o PHN, todos ao vivo aqui pela TV Canção Nova. Boa noite e paz para você. Uma ótima noite.